Bíblia Sagrada, levanta aí, deixa eu ver. Crente tem que andar com Bíblia, irmão, principalmente pentecostal. Aleluia. Então abra ela juntamente aí comigo no livro do profeta Isaías. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo de número 10. E o versículo de número 27, a parte B do versículo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E antes de ler a Bíblia, vira para o seu irmão aí e diga assim para ele: meu irmão, hoje é o dia que Jesus vai passar lá na sua casa. Aleluia. Diga para ele assim: não fique triste, Jesus ainda lembra de você. Deus tem o melhor para a sua vida. Acredite, meu irmão. Aleluia. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Eu vou ler, a igreja depois de mim vai repetir a leitura, amém? E o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Repita: por causa da unção. Por causa da unção. Aleluia. Podemos assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, eu glorifico a Deus por ter nos revelado a sua palavra e ter deixado a Bíblia Sagrada para falarmos dos seus planos, dos seus projetos e das suas intenções para com o seu povo e para com a humanidade na face da terra. A Bíblia Sagrada é tão verdadeira que todo dia, se nós lermos ela terá uma mensagem diferente ao nosso coração. A Bíblia não é como uma revista Veja, não é como um livro de literatura cotidiana, como filosofia de alta motivação, mas a Bíblia, ela vem de encontro com a nossa alma. Os livros de literatura cotidiano têm um formalismo pessoal e único, mas a Bíblia Sagrada é uma vontade divina. E o Espírito Santo transmite as revelações que Deus quer falar para a minha vida e para a sua vida. E o versículo que nós lemos nessa noite, relatado pelo profeta Isaías, nome que significa o Senhor é salvação, o Senhor salva. O profeta Isaías, conhecido como profeta evangélico, o profeta messiânico, o profeta das boas novas. Sabemos que Isaías, ele é filho de Amós, e ele teve visões de Deus para transmitir a mensagem do Senhor Jesus. O capítulo 1, Deus fala através de Isaías que Deus deu-lhe visões, e que nessas visões ele recebeu uma palavra profética para ministrar a nação de Israel e também o reino de Judá. E a Bíblia Sagrada nos relata que este profeta, ele foi purificado por uma brasa viva tirado do altar de Deus para ser profeta dentro da nação de Israel e também para a nação de Judá. Se nós vemos quem era o profeta Isaías, qual era a sua ocupação cotidiana, qual era o seu trabalho secular, diz a história paralela, como Flávio Joséfo e todos os outros historiadores da Bíblia Sagrada, diz que o profeta Isaías, ele era poeta. Antes de ele ser um profeta, ele externava as suas paixões, as suas emoções, compondo poesias e literaturas na vida cotidiana que ele livrava no meio da nação de Israel. Até o tempo que Deus lhe deu visões no seu trono, no tempo do rei Uzias, quando ele morreu, o Senhor mostrando a ele, marcando a sua chamada profética, designando o profeta Isaías para uma chamada árdua, de um ministério profundo e profícuo, para transmitir uma mensagem a qual um povo estava esperando quase há 60 anos em cativeiro. A Bíblia Sagrada nos relata que este profeta, o seu livro divide-se em duas partes. A primeira parte, Isaías transmite a profecia do Senhor, a palavra de juízo às nações opressoras da nação de Israel, às nações vizinhas que lhe cercavam, a cidade de Jerusalém, o reino sul e o reino norte. E a Bíblia Sagrada diz que a segunda parte do livro do profeta Isaías agora é transmitindo uma mensagem de
uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação, de autoestima, para um povo que esperava em Deus, em uma solução a qual eles não viam nos reis e nem nas nações vizinhas que poderiam lhe assegurar e lhe dar futuramente. A Bíblia diz que este profeta recebeu uma das maiores mensagens mais lindas da Bíblia Sagrada. Quando nós lemos a Bíblia do livro de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que todos os profetas tiveram uma mensagem especial para profetizar para o povo do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos relata que este profeta Isaías recebeu uma mensagem diferente. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. É como a Bíblia em miniatura. E a Bíblia Sagrada diz que ele recebe a revelação da salvação, ou seja, da revelação de Deus sobre o seu filho, e também da reconciliação e da restauração de um povo que estava caído da glória de Deus, que estava distante do seu Senhor e também da sua pátria, sem esperança e sem consolo e perspectiva de vida. A Bíblia Sagrada diz que este profeta Isaías, ele começa a receber revelações, e do capítulo 1 ao capítulo de número 39, ele começa a profetizar para as nações acerca do rápido despojo, de uma presa segura que o Senhor Deus tinha para o povo de Israel e para a nação. Quando eu declaro essa palavra, rápido despojo e presa segura, eu estou dizendo que Deus tinha uma arma secreta e uma arma certeira para restituir o povo de Deus e para dar a ele uma segurança, em uma convicção em uma vida futura melhor, uma vida de perspectiva melhor, uma vida de graça, uma vida de misericórdia, uma vida de revelação, uma vida de unção, de poder e determinação e profética na vida do Senhor. O profeta Isaías, ele profetizou para as nações, mas a maior profecia que ele traz é acerca da plenitude do Pai sobre o Filho. Quando nós vemos da Bíblia Sagrada, desde Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver os planos do Senhor para com o seu povo. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver a obra da criação de Deus, e ali nós vamos ver a atuação do Filho de Deus, da palavra do Senhor que determina do verbo para a criação. Quando eu vejo, quando João começa a falar, ele escrever e relatar o Evangelho, que é da autoria de nosso Senhor Jesus Cristo, porque todos os Evangelhos são da autoria de Jesus. Os escritores foram Mateus, foram Marcos, foram Lucas, e foi também o apóstolo João. Este apóstolo João, que é conhecido como missionário de Jônia, como pastor de Éfeso, como também o profeta das revelações de Apocalipse, e também como discípulo do Senhor e um evangelista, a qual descreveu no seu livro, dizendo no capítulo 1 que no princípio era o verbo. Quando João usa a palavra no princípio era o verbo, ele estava tratando acerca da pessoa do Filho, da obra criadora do Senhor Deus, mostrando que o Pai e o Filho é um só, e que a vontade do Pai está sobre o Filho, e que a vontade do Filho está sobre o Pai. E a Bíblia Sagrada diz que Deus usa 3 verbos dentro da criação do mundo para trazer aquilo que não existia. A primeira palavra em hebraico o Senhor usa, chama-se bara. A segunda palavra em hebraico o Senhor usa da criação do mundo, da formação do homem e da mulher e de todos os seres que são sobre a face da terra. A Bíblia diz que a segunda palavra chama-se assar, e a terceira palavra é iassar. A palavra iassar significa criar, assar é formar, e para significa trazer à existência aquilo que não existe. O que significa essas 3 palavras? Que Deus criou a forma de trazer à existência aquilo que não existe pela palavra do verbo e da sua criação. Nós vemos a atuação de Jesus Cristo desde a genealogia da criação do mundo até no livro de Apocalipse, das revelações futuras e findação de todas as coisas que ele consumou na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada nos relata que este profeta Isaías recebeu uma revelação paralela, como João afirma no seu Evangelho, também nas suas 3 epístolas e também no livro de Apocalipse. A Bíblia Sagrada diz que quando Isaías, ele vê o céu aberto no capítulo 6 do seu livro, e vê sobre o trono de Deus que ele vem sobrevoando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Isaías usa o termo: e a terra está cheia da sua glória. Esta glória que Isaías usa nesse termo, conjecturando todo o texto, ele não está dizendo acerca da obra criadora, mas sim da revelação da graça, da glória e da unção de Deus sobre a sua igreja, sobre o povo, a qual ele iria derramar a unção divina e fazer prosperar sobre a terra. Mas a Bíblia Sagrada nos relata que este profeta, ele ainda continua profetizando no capítulo 7, versículo 14, dizendo: eis que a